Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E hoje eu quero ver se eu consigo fechar esse tema que eu comecei a abordar, mesmo porque é um tema muito complexo, muito longo, então isso aqui talvez precisaria de um seminário aí de 6 meses para a gente ter uma noção de fato o que é batalha espiritual, não é? Todas as suas dinâmicas, em todas as suas nuances. Mas como o tempo é curto, então a gente fala dentro da medida daquilo que mostra e a ponta do iceberg, e caso queira aprofundar mais, é só ir descendo, e à medida que for descendo vai descobrindo coisas novas. E aí eu quero fechar com uma perguntazinha: como lutar e vencer em batalha espiritual? E aí, como referência bíblica, eu quero ler para vocês a primeira carta que Paulo escreve a João, capítulo 5, versículos 4 e 5, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Dentro desta pauta, irmãos, como vencer batalha espiritual, lendo principalmente esta referência bíblica, fica muito fácil, não é? E só que os adeptos mesmo deste movimento batalha espiritual dirão que a batalha espiritual ela só poderá ser vencida com certos rituais fortes, não é? Com quebras de maldição e com mapeamentos espirituais. E tudo isso serve para identificar demônios territoriais e familiares, coisa do tipo. Uma vez identificado, estes espíritos poderão ser destronados, amarrados ou expulsos, não é? Por outro lado, aí a gente já pega a própria Bíblia, que diz algo completamente diferente do proposto para estes que são necessariamente adeptos desta batalha espiritual com mais afinco, não é? Aqui podemos dizer que a Bíblia fala da vitória na batalha espiritual em dois aspectos diferentes. A batalha espiritual é uma guerra vencida. Como guerra vencida, então, no primeiro aspecto, a Bíblia aponta para a suficiência da obra de Cristo, não é? Isso significa que Jesus já impôs uma derrota esmagadora contra Satanás. E Colossenses 2,15 corrobora com isso, diz: na cruz ele triunfou os poderes malignos e despojou os principados e potestades. Então a gente para e analisa bem, a obra da cruz é perfeita e suficiente, não é? Ela não precisa de complementos humanos. Não é o crente que destrona os espíritos malignos também, porque eles já foram despojados por Jesus. Então podemos dizer que, de certo modo, lutamos numa guerra vencida contra o inimigo derrotado. Agora, por Cristo Jesus, não é? Então este inimigo sempre ele está dando aqui resfolegar, e são nestes resfolegares que ele intenta outra vez contra a igreja, e ainda enquanto a igreja estiver aqui, ele vai estar tentando e intentando. Quando a igreja for tirada, então é aquilo que a gente compreende como tribulação e grande tribulação, não é? E ele vai dominar dentro de um aspecto que a gente chama de trindade satânica, né? A besta, o falso profeta e o anticristo. A besta sendo o próprio Satanás mesmo, o falso profeta, alguém que se levantará, e o anticristo, alguém que vem se oferecer para resolver os problemas do mundo também, como sendo um homem perfeito, aí, um homem que resolve todos os problemas e assim por diante. E assim, a trindade satânica imita a trindade divina, então a gente tem que estar esperto com isto, e através de Jesus, o crente ele pode vencer de fato a batalha espiritual, mas única e exclusivamente através de Jesus. No segundo aspecto, a Bíblia diz que ainda é necessário que nos posicionemos como cidadãos do reino de Deus diante das investidas do maligno, né? Efésios capítulo 6 é muito esclarecedor neste sentido, e isso quer dizer que apesar de Satanás ser um inimigo derrotado,
não é? Onde Jesus triunfou sobre ele na cruz, sem qualquer chance de reverter sua miséria e ruína, ele ainda procura fazer o maior estrago possível. Se ele puder, ele vai tentar mesmo. Então, sempre quando a Bíblia fala sobre o papel do crente na batalha espiritual, ela enfatiza o conceito de resistência, não é? São inúmeras as recomendações bíblicas para que o crente resista, persevere, vigie, permaneça firme, não é? E a gente pega sucessivamente essa estrutura aqui, e o próprio apóstolo ensina que o cristão deve enfrentar a batalha espiritual revestido com a armadura de Deus para que ele possa resistir no dia mau. Efésios 6,13. O crente só pode ser vitorioso na batalha espiritual através da sua união com Cristo. Então, assim, com Cristo somos mais do que vencedores. Sem Cristo, uma derrota a cada tentativa, não é? E aí, Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, 57, ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, o mesmo apóstolo escreve dizendo que durante a sua vida ele foi vitorioso porque o Senhor o revestiu de força, o libertou da boca do leão e o livrou de toda obra maligna. Ele escrevendo isto, ele escreve para Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, versículos 17 e 18. Então, qual o papel do crente na batalha espiritual? É fácil perceber que o falso ensino que diz na batalha espiritual o crente deve ser um caçador de demônios não é bíblico. Você não tem que estar correndo atrás de demônio, mesmo porque Jesus, quando ele envia os 12, ele fala, quando eles voltam, alegrai-vos não porque vos se submetem os demônios, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Não é? Então, o verdadeiro ensino bíblico diz que Cristo derrotou Satanás e os seus anjos e já garantiu a vitória definitivamente sobre o reino das trevas. Agora, cabe a nós apenas resistir à fúria de um inimigo derrotado, mas astuto, enquanto trabalhamos em prol do avanço do Evangelho, ou em prol do reino de Deus aí pelo mundo, não é? Durante a vida cristã, o crente resiste como um soldado que monta guarda sobre um território hostil, né? Mas que também já foi conquistado. A Bíblia não fala de crentes atacando demônios na batalha espiritual, ao contrário. Ela fala de crentes sendo atacados por ocasiões e ciladas malignas, mas resistindo e triunfando sobre eles, ou sobre esses ataques pelo poder e pelo fortalecimento de Deus, pela unção de Deus, pela ação do Espírito Santo. Isso fica claro quando entendemos que todas as armas e recursos que devemos usar na batalha espiritual vêm de Deus. Por isso a Bíblia diz, o profeta Isaías, se não me falha a memória, que nenhuma arma forjada prevalecerá contra vós, porque quem forja a lâmina do soldado de Deus, do guerreiro de Deus, do valente de Deus, é o próprio Deus. Então não tem forja melhor do que esta. E a Bíblia ainda, ela não diz que temos que usar supostos amuletos sagrados, não é? Ou fazer certas correntes, campanhas, rituais para vencermos a batalha espiritual. A Bíblia diz que temos que tomar a armadura de Deus, é o que a Bíblia está falando, né? Precisando estar cingido com a verdade, vestido da couraça da justiça, amparados com o escudo da fé, protegidos com o capacete da salvação e com a espada do Espírito empunhado nas mãos, que é a palavra de Deus. Então, a importância do crente compreender a necessidade de ler a Bíblia, né? A tática que devemos seguir durante a batalha espiritual consiste em oração, súplicas, vigilâncias, perseverança constante. É o que Efésios 13 a 18 está falando. Portanto, sem dúvida, a batalha espiritual é uma realidade que nós não podemos fugir dela, não é? Ela existe. Na verdade, não há um único crente verdadeiro que não esteja envolvido numa batalha espiritual.
Por isso é fundamental que todo cristão saiba realmente o que é batalha espiritual à luz da Bíblia, não à luz de alguém que tem expertise em batalha espiritual, mas à luz da Bíblia, né? Todo crente precisa entender que a vitória neste conflito é garantida por Jesus, que já subjugou toda a criatura e todo o seu poderio e todo o senhorio das trevas, não é? Então, assim, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, é o que Paulo está falando. E aí ele vai trazendo aqui uma senda de circunstância, altura, profundidade, não é? O porvir, o futuro, a potestades, seja o que for, nada. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, se é Cristo que morreu por nós, que está à direita de Deus e que ainda intercede por nós? Com isso eu quero estar fechando esta semana aqui de batalha espiritual mesmo. E se for necessário, e se vocês pedirem para que eu continue ministrando, talvez eu aprofunde um pouco mais para vocês compreenderem a gravidade deste mundo espiritual das trevas contra a igreja, e muitos de nós estamos aí desavisados, desapercebidos, né? Guarda baixa, pensando que já está tudo vencido. Jesus já venceu, mas cabe a cada cristão vencer também no nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, mais uma vez, prostro-me ante a Tua presença no nome de Jesus, confessando os meus pecados, as minhas culpas, as minhas transgressões, para que eu possa, ó Deus Santo, achar-me digno ante a Tua presença, orando e clamando por cada irmão, por cada amigo, por cada um destes que tem assistido estes vídeos, para que o Senhor possa protegê-los, livrá-los, ampará-los, guardá-los de toda a artimanha do mal, de toda a malignidade das trevas. Então, que toda a estrutura das trevas, principados, potestades, dominadores dos ares, espíritos da maldade, todo tipo de sutileza, todo tipo de altivez, todo tipo, Pai Santo, de sofisma, que seja totalmente desfeito da mente, do coração, da consciência dos teus filhos. Guarda-os e livra-os, proteja-os e dê a eles a capacidade de serem mais do que vencedores por ti, que nos tem amado, ponto de entregar o teu único Filho. Senhor, eu te oro assim, Deus, eu te agradeço assim, no nome de teu santo Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez eu quero despedir de cada um de vocês. Um beijo na alma, um beijo no coração. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente, amados. Fiquem na paz.